Fala pessoal, sou Leonardo Sandri, sejam bem-vindos para mais uma edição do G+ Esportes, com um convidado ilustre. Faltam palavras para apresentar, né? Apresentador do Bopismo, comentarista na Cazé TV, Paramount Plus, Paulistão, irmão da também talentosíssima Maria Bop. Estamos aqui com o Luca Bop, seja bem-vindo. Obrigado, mestre, obrigado pelo convite. Tô achando o máximo aqui fazer o podcast no meio da redação. Obrigado pelo convite, uma honra estar aqui. A honra é toda nossa. E já vamos começar falando um pouco do Bopismo. Eu até estava falando com você no off, a Priscila Senhorães foi quem abriu o quadro do G+ Esportes, e a gente tem um corte que ela menciona, você, Luca Bop, e o Bopismo como um dos podcasts inovadores, porque ele não é só um podcast de esporte, né? Em uma hora você está perguntando o que a pessoa acha sobre o Neymar, na outra hora você está perguntando se ela prefere nhoque ou lasanha, e depois você faz a pergunta mais reflexiva da vida da pessoa. Conta um pouco do projeto pro pessoal. Cara, primeiro eu agradecer a menção da Pri, Senhorães, gênia da raça. Cara, o Bopismo, na verdade, ele é um projeto que nasceu em 2019. Ele não tinha esse nome ainda, ia ser Rebatida o nome, que era um canal de entrevista, um podcast de entrevista chamado Rebatida. E eu cheguei aí na casa do Juca Kfouri, entrevistei ele por 3 horas em 2019, só que eu não tinha equipe pra, editar, subir som, equipamento, caramba. Não tinha essa onda de mesa cast, então não tinha essa facilidade de produção. Então eu fui na casa do Juca, entrevistei ele, foi uma puta entrevista incrível, só que essa entrevista nunca foi pro ar, ninguém nunca viu. Só que lá já tinha Subestimado, Superestimado, já tinha o 352, já tinha o Mata-Mata e tal. Tinha a pergunta do Galeano, que você falou. E, cara, o projeto adormeceu por 5 anos, rolou pandemia e tal. Aí, cara, no começo do ano passado, eu decidi que eu ia ser freelancer na minha carreira, tal, que eu não ia ficar fixo em nenhuma agência, eu sou publicitário, não ia ficar fixo em nenhuma agência. Eu falei, quer saber, cara? O Bopismo surgiu porque eu fui no Tricolaços também, do grande Arnaldo, Tirone, Magno, Ale. Queremos vocês aqui. É isso, tem que vir, pô. E aí o Ale Salvador perguntou no final do programa, ô Bop, passa seu canal aí pra gente seguir e tal. Eu falei, mano, não tenho canal. Naquele dia, Léo, eu cheguei em casa, abri o canal no YouTube, sexta-feira à noite, que é o pior horário pra você fazer qualquer coisa na internet. E aí lancei o Bopismo e a proposta sempre foi essa, cara. Eu acho que o jornalismo esportivo é legal pra caramba, eu adoro falar de futebol, só que eu adoro também falar de cinema, adoro falar de MMA, adoro falar de música, de literatura e tal. E eu sempre tive curiosidade pra saber, assim, os caras que eu acompanho desde moleque, o Juca Kfouri que eu levei lá, por exemplo, o Trajano. O que o Trajano gosta de comer, velho? O que o Trajano gosta de assistir? O que o Trajano gosta de ouvir e tal? Então a ideia sempre foi misturar essas coisas justamente pra ter um diferencial de resposta, sacou? Pra você ter, às vezes, as pessoas já meio batidas ou, conhecidas. Com perguntas que nunca foram feitas. Exato, exatamente. E aí, além do Bopismo, você tá na Cazé TV, Paramount Plus e Paulistão, é isso? É isso, a Cazé TV é uma relação, eu não sou contratado em definitivo da Cazé, mas vira e mexe eles me chamam para fazer transmissões, então agora no mês passado eu fui lá, transmiti jogo do Chelsea, do PSG, do Lyon, foi muito legal lá no Rio de Janeiro, né, a operação é no Rio. Como comentarista? Como comentarista. Pô, comentei jogo com o Rafael Oliveira, que pra mim é talvez o melhor comentarista do Brasil, foi uma puta experiência. E eu comento desde 2023 a Libertadores e a Sul-Americana no Paramount Plus. E ano passado eu comentei no Paulistão Play, inclusive eu comentei a final do Paulistão, entre Santos e Palmeiras, comentei jogo do São Paulo, eu comentei 3 jogos do São Paulo, inclusive que foi eliminado pelo Novo Horizontino. Cara, quando eu tava comentando o jogo do São Paulo, sabe quando você demora pra se dar conta do que você tá fazendo ali? Você fala, nossa, velho, tô comentando o jogo do São Paulo, velho, eu fiquei todo arrepiado. Então é muito legal, eu amo comentar jogo, é uma paixão que eu descobri mais velho e é difícil pra cacete. E começando um pouco a referência ao Bopismo, o que é o Bopismo? Não o podcast. O que é o Bopismo pessoa física? Cara, boa pergunta profunda essa também. O nome Bopismo é por causa do dinizismo, guardiolismo, enfim, esse jeito de pensar futebol e a vida como um todo. E, cara, eu até escrevi isso outro dia, assim, lá eu quero falar das coisas que eu amo, velho. Das coisas que eu gosto de falar. Eu gosto de falar de cinema, gosto de falar de luta, gosto de falar de futebol, gosto de falar. E assim, sendo um papo sincero, um papo espontâneo, você vê, eu falo palavrão lá, não me preocupo, gesticulo, tampo a minha cara, enfim, é uma coisa meio assim, quem eu sou ali. Tanto é que tem muita gente que fala assim, cara, você vai levar esse convidado, vai flopar, ninguém vai ver. Não interessa. Tipo assim, eu quero conhecer essa pessoa, eu acho legal trazer essa pessoa, ela vai ter coisas que vai me ensinar e eu gosto dela. Então, assim, a métrica para trazer não é tipo assim, vai dar audiência ou não. É lógico que eu me preocupo com a audiência. Mas assim, quero trocar ideia com o Alexandre Coimbra, psicólogo absurdo. Pô, vou entrevistar. Talvez não dê tanto view quanto um Mauro César, quanto um Arnaldo e tal, mas eu quero falar com o Ale durante 2 horas, saber o que ele tem pra falar. Então, é meio isso. É colocar o que eu sinto, o que eu gosto, pra jogo ali na mesa, num papo de 2 horas. E é você mesmo quem faz o convite via Instagram, WhatsApp, ou você tem uma equipe pra isso? Cara, eu que faço o convite. Eu que faço o convite desde o primeiro, assim,
vou pedindo contato aqui e ali, e as pessoas são muito generosas. Aliás, uma coisa que o Bopismo me mostrou é que as pessoas são muito mais abertas do que a gente acha que são. É só com uma forma de chegar, falando, pô, adoraria te receber e tudo mais. Mas como o canal cresceu muito mais do que eu imaginava, muito mais mesmo, Léo, isso não é papinho, demagogo, nada. Eu nunca imaginei estar com mais de 50 mil inscritos em menos de um ano. Agora eu tenho pessoas que estão me ajudando assim, a entrar em contato com alguns convidados e convidadas que eu não tenho acesso e tudo mais. Então, agora está começando a ter uma equipe me dando uma força ali, importantíssima. E o estúdio, ele é fixo? O estúdio é fixo. Inclusive, o estúdio foi no dia que o Ale me falou do meu canal e eu montei o canal, eu digitei, eu morava aqui na Avenida Santa Amaro, eu digitei no Google, estúdios na Zona Sul. Aí apareceu o Estúdios Vida Moderna, onde eu gravo. Era 11 da noite, eu liguei. 11 da noite, de sexta-feira eu liguei, o dono do estúdio atendeu, eu falei, cara, eu queria fazer uma gravação de podcast aí e tal. Qual que é o valor? Eu não tinha a menor ideia quanto seria, menor ideia. Aí ele passou um preço absurdamente caro, aí eu falei, velho, eu não tenho dinheiro pra pagar, foi mal, não queria te incomodar. Ele falou, vamos fazer o seguinte, velho, eles pagam menos do que seria, mas você faz permuta, no começo e final do programa, beleza? Eu falei, tá bom. Aí isso foi em fevereiro. Fevereiro, abril e maio eu fiz. Cara, a partir de junho, eles não me cobram mais, porque eu consegui, tipo, via Bopismo, uns 7, 8 contratos ligaram para eles, porque eu fazia o merchan, e fechou, então eu meio que me paguei indicando os caras, e agora eu sou muito grato aos estúdios Vida Moderna. Eu sempre falo para eles, eu só vou sair daqui se vocês me expulsarem, porque, pô, os caras postaram em mim quando eu tinha 0 inscritos, sacou? E além de tudo, além do sucesso no YouTube também, é o segundo podcast esportivo mais ouvido no Spotify. Foi, semana passada a gente chegou em segundo lugar do Spotify, como o podcast mais ouvido de esporte no Brasil. Surreal também, nunca imaginei. É legal que a gente ficou tipo, no top 20 durante muito tempo, assim, top 15, top 10 a gente chegou a ficar e tal. E aí com o Mauro César, que foi, sem dúvida, a maior entrevista do canal. O Mauro é um canhão, ele não vai muito em podcast, ele escolheu vir no Bopismo, ele me mandou mensagem falando, eu quero ir no seu canal. A gente chegou em segundo lugar, quase foi primeiro, mas o Charla chamou o Romário e inviabilizou a liderança. E aí, vamos falar um pouco de São Paulo agora? Vamos. Né? O elenco atual. Muito se fala, o São Paulo é começo de temporada, teve mudança na janela de transferência. Então, o que você achou da janela de transferências? E o elenco atual é melhor ou pior do que o do ano passado? O elenco é pior que o ano passado, eu acho. Acho que ele é menos homogêneo do que do ano passado. O São Paulo abriu mão de 4 jogadores que para mim eram do mesmo nível, e não sei se isso é bom ou se é ruim, mas o Rato, o Nestor, o Michel Araújo e o Galopo, além de atuarem na mesma região ali, com características diferentes entre si, eles meio que são jogadores 6,5 ali, sabe? 6, 6,5. E assim, numa emergência, eles cumpriam um papel ali, mas podiam entregar muito mais, mas o São Paulo abriu mão deles e agora perdeu 4 meio-campistas de uma vez só. E aí a mudança da diretoria declarada de apertar os cintos de grana e apostar na base, eu acho legítima, porque essa geração da base é muito boa. Inclusive, eu comentei o Paulistão Sub-20 ano passado, a final contra o Novo Horizontino, o São Paulo perdeu, mas o Esportivo Brasil, o Red Bull Bragantino, e me chamou muito a atenção os 3 jogadores que chamaram a atenção de geral, que é o Hugo, volante. O Hugo, para mim, é o mais pronto de todos, mais que o Rian, mais que o Ferreira. O Hugo joga muita bola, ele é muito melhor do que o Negruti, inclusive, que a galera adora, mas eu acho ele melhor. O Ferreira também é muito bom jogador e o Rian é meio que um fenômeno, assim, né? O moleque é gelado e muito bom. E a gente falando como que, onde já se viu o Dorival ainda não ter convocado o Rian Francisco. É mesmo? Eu acho que o elenco é pior, mas o time é bem melhor, eu acho. Eu tô muito surpreso com o Enzo Dias. Cara, ontem, né, o São Paulo tá gravando, né, enfim, ontem foi o jogo contra o Guarani. Pra mim ele foi de novo um dos melhores em campo. Ele é sério, né? Ele faz o simples ali e tá ótimo. Ele parece meio maluco também, o maluco do bem. Bate, apanha, levanta. Isso. Não, e é macaco velho, assim, dá pra ver. Um cara do Guarani ontem encostou nele, ele já caiu e rolou pra fora do campo. Gosto desse tipo de jogador e faz falta no São Paulo esse cara. Ainda mais com a saída do Rafinha. E eu acho que o Oscar, cara, ontem eu fiquei bem impressionado com ele. Eu era contra o retorno dele, assim, por causa de orgulho ferido, assim, pela saída turbulenta dele. Mas, puta, eu não imaginava que ele ainda estaria jogando essa bola que ele tá jogando. Beleza, Guarani, beleza. Ele ainda vai pegar ritmo de jogo. Vai pegar ritmo de jogo, mas acho que assim, a janela poderia ser melhor, a sua primeira pergunta. Não dá pro São Paulo não ter lateral direito. Não dá. E o Mike da base, por exemplo? Gosto do Mike. Muita gente fala do Igor Felisberto, só que o Igor que tem 17 e 18 ainda pode maturar. O Mike já tem 20. Então, a próxima copinha ele já não joga. O Mike tem uma coisa que ele não parece que ele não é muito bom de cabeça. Ele é um moleque um pouco não problemático, mas ele é meio difícil de domar, assim. Mas eu gosto dele também, porque ele é sério. E eu comentei jogos dele, eu preferi ele ao Igor Felisberto. O Igor Felisberto é mais técnico do que ele, é mais habilidoso, só que o Mike é mais pronto, mais competitivo, eu acho. Então eu gosto também do Mike. Acho que ele poderia ser promovido para profissional porque está estourando a idade, que nem você falou. E aí você falou do Oscar, o orgulho ferido.
O Cafu, por exemplo. O Cafu é um ídolo de São Paulo? É. Mesmo tendo a questão do Juventude e Palmeiras. Ele é um ídolo com um asterisco gigantesco, mas ele é um ídolo. É um ídolo. Não acho que não tem. É bem Mesmo ele não discutível. tendo voltado para São Paulo. Talvez pela Copa do Mundo. Talvez se ele não tivesse sido o que ele foi pela seleção. Não, eu acho que ele é, cara. O cara foi campeão do mundo pelo São Paulo, né? Bicampeão do mundo pelo São Paulo. Identificado com o São Paulo. Cresceu no São Paulo. Foi recusado em não sei quantos clubes no São Paulo ele se fez. O Tele aprimorou ele como jogador. Mas é isso, fez uma escolha na carreira que eu acho que assim, né? Não precisava ter feito. Mas o Miller, por exemplo. O Miller jogou nos 4 grandes, mas pra mim é ídolo do São Paulo. Tem que estar na calçada de ídolos ali. Mas o Cafu eu acho que é. O Oscar não passa nem perto. Quem sabe um dia. Quem sabe um dia. Puta, vai ter que fazer coisa, hein? Vai ter que fazer gol em final de Libertadores, aí quem sabe. E ainda falando do elenco atual, tem um jogador que pouca gente sabe que tá no elenco atual, mas que eu sei que você é muito fã, que já foi o melhor volante do Brasil, que é o Luan. Você usaria ele nesse elenco ou você acha que hoje em dia já... Usaria. Usaria tranquilamente. Acho o Luan, honestamente, o Luan é o jogador mais injustiçado do São Paulo no século XXI. Tipo, sem a menor dúvida. As pessoas esquecem muito rápido o que o Luan fez pelo São Paulo. Ele ficou muito marcado pela aquela suposta rixa com o Rogério Ceni, né? E é foto isso, preto cara. e branco, igual o Marcos Paulo. Cara, mas aí, cara, puta, o Rogério tem problema com quase todos os clubes que ele passa, enfim. O Rogério é o maior ídolo da história, o jogador que eu mais gostei na vida, sempre vou gostar e tal. Mas eu acho que nenhum treinador, nenhum mesmo, 0 treinadores, souberam usar o Luan. Acho que o que mais se aproximou disso foi o Crespo. E quando o Crespo colocou ele como titular, ele foi campeão paulista com gol em final. O gol do Luan, ele não é só mais importante que o gol do Nestor nos últimos 15 anos. Mas aquele gol, aquele 0x0, aquele jogo encardido com o Palmeiras, batendo Primeiro gol dele como profissional, inclusive. Como profissional, batendo no aquele imbecil do Felipe Melo, entrando no gol. Então, assim, ele fez gol em estreia de Libertadores contra o Sporting Cristal. Ele fez gol em quartas de final de Libertadores, um chute na gaveta contra o Palmeiras. Fez gols decisivos contra o Atlético Goianiense no Morumbi. Tem um golaço contra o Santos no meio da rua. Golaço contra o Santos no meio da rua, que o Rogério fez questão de falar mal dele na coletiva depois. Então, assim, o moleque criado na base, sacou? O moleque que sempre foi muito dedicado dentro de campo. Mas eu acho que o Luan sofre com uma... Eu tenho uma teoria polêmica. Qual é a teoria? Se o Luan fosse loiro do olho azul, ele estava no São Paulo até hoje. Eu tenho certeza. Ele foi bem no Vitória, né? Ele não foi mal no Vitória. Foi bem, jogou 35 jogos, titular, reserva ali. O Carpini que limou ele, usou ele como titular e tal. É claro que o Luan não vai ser um jogador vistoso, sabe? Um jogador um volante moderno, que as pessoas falam. Só que para compor elenco, eu adoro ele. Acho que ele é subestimado, inclusive, tecnicamente. As pessoas acham que ele é só um caçador. Não, isso eu concordo. Você citou o Crespo, ele era o armador do Crespo também. Ele driblava curto e raramente errava passe. E tem uma parada, Léo. Eu tenho uma memória meio absurda. Então, o jogo que o São Paulo ganhou de 4-1 do Flamengo lá no Maracanã, o Luan dá um passe pro Igor Vinícius, que é para ele dar pro Sara, ele dá pro Igor Vinícius, ou o contrário, que aí o Sara toca pro Brenner e o Brenner faz o gol. O Luan, ele clareava jogadas. Ele não era um nó cego, um perna de pau que desarmava e tocava pro lado. Não é mentira isso. Só mentira. Só que assim, eu sempre comparava ele com o Lisieiro. Ganhou. Por que o Lisieiro voltou? Por que o Lisieiro voltou? Eu acho que isso corrobora com a minha teoria. Se o Luan tivesse o shape, a cara do Arthur, aquele volante do Grêmio, não joga nada em lugar nenhum, mas todo mundo acha ainda um jogador diferente. Não joga desde 2017. Ele estaria titular do São Paulo, tenho certeza absoluta, cara. Rola um pouco disso. E também ele é muito físico, né? O tamanho da coxa do Luan, que foi onde ele se lesionou, inclusive, se ele não pega a forma. Mas ele também relutou em sair do São Paulo, né? Ele chegou a falar que o sonho dele não era ser jogador de futebol, era ser jogador de futebol do São Paulo. É isso, cara. Eu ia até emendar que você citou o Lisieiro. O Lisieiro também é um jogador que tá naquele vai e não vem. Ele seria útil para o elenco também? Eu vou falar, esses 11 jogos que ele fez agora foram bons. Eu gostei do Lisieiro, aquele golaço contra o Criciúma. Eu acho que ele foi útil, ele jogou bem contra o Galo lá. Ele foi melhor em campo contra o Galo na Copa do Brasil, lá na Arena MRV. Foi uma escalação surpreendente. Surpreendente, foi bem. É que eu acho que ele fez uma onda para renovar. E aí eu acho que faltou visão. Ele queria um aumento salarial, o que não faz sentido, porque para qualquer outro clube que ele for, ele vai ganhar menos do que no São Paulo. E outra coisa, cara, você acabou de chegar quase da segunda divisão da Suíça, meu irmão. Você tá no São Paulo, cara, topa o que vem, mano. Faz um contrato de mais 3 anos, joga no maior clube do Brasil. Porque ele foi mal no Inter, ele foi mal no Curitiba, jogou na Suíça. Aí quer fazer uma onda? São Paulo acho que falou, mas então tchau. Então, pegando os volantes atuais, hoje, para colocar em campo, Negruti ou Luan? Boa pergunta, hein? Luan, fácil. Luan ou Hugo? Hugo. Luan ou Bobadilha?
Luan. Luan, Luiz Gustavo. Luan. Luan, Marcos Antônio. Marcos Antônio. E aí, imagino que o Pablo Maia e o Alisson não precisem, porque são dois titulares. Mas assim, eu não sei se é mais confiável você ter o Luiz Gustavo como banco ou o Luan. Ele fez uma puta temporada boa, o Luiz Gustavo, muito consistente. Mas, acabou cara, errando num lance capital. Né? Vários, assim. Mas eu acho ele muito bom, fez muito... Mas assim, o Luan... As pessoas tratam ele como se ele fosse uma merda de jogador. Ele não é, ele tá longe de ser. Tá longe de ser, sacou? Mas é foda falar isso porque, eu defendi muito o Marcos Paulo, ele foi pro Boa Vista, cara. Isso me acabou comigo, velho. Eu adorava o Marcos Paulo, achei muito talentoso. Inclusive tá separado pro... Em breve vocês verão, o Marcos Paulo tá numa listinha aqui. Interessante. O elenco atual do São Paulo, para fechar, qual é o seu São Paulo ideal hoje? Eu jogaria com 3 zagueiros. Eu jogaria com Rafael, Moreira, Arboleda, Ferrarese e Alan Franco. Quem no meio? Arboleda? Arboleda na sobra. O Wendel, mas agora é Enzo. Pablo Maia, Alisson. Oscar, Lucas e Luciano. Caleri banco. Luciano como um falso centroavante. Luciano como camisa 10 e faixa, o que ele quiser ser no São Paulo. Jogador mais importante do São Paulo, disparado. Caleri então seria banco. Banco, cara. E a galera não fala, velho. Hoje o Caleri seria negociável, claro, por uma boa proposta? Não, negociável não, mas reserva. E o André Silva seria o reserva do reserva? O Rei Francisco é titular. O André Silva é reserva do Caleri. O André Silva é foda, cara. Ele é meio rojão molhado. Você bota uma fé nele, ele não vai. Ele não é ruim. Ele é bom jogador, inteligente, mas falta sangue, falta verve, assim. E o cara, ele tá muito mal, velho. O gol que ele perdeu ontem de cabeça, mano. Ele tá mal, velho. O Oscar deu uma bola pra ele, em vez de chutar, ele quis passar pro Lucas. E assim, se é o Luciano enfileirando essas partidas, tá rebelião na Barra Funda, Luciano, Bagre, não sei o quê. Tem uma história que falam que o Erisson foi quem exorcizou aquele fantasma do Tigre, depois nunca mais jogou. E o Caleri se sacrificou pelo gol do título da Copa do Brasil. E aí depois... Qual? Se sacrificou por qual? Pelo gol contra o Flamengo, que o São Paulo foi campeão da Copa do Brasil, e depois o Caleri virou outro jogador. Pode ser. A temporada dele ano passado foi muito ruim, cara. Muito ruim. E aí, uma posição, um jogador que você traria pro São Paulo, que você acha que o São Paulo mais precisa agora? Puta, cara. Um jogador ou uma posição, você acha? Se tiver um jogador específico, pode ser um jogador, senão pelo menos a posição. Cara, eu acho que o São Paulo precisa de segundo atacante. Assim, eu acho que só o Luciano faz aquela função e eu acho que tem jogos que precisa ter 2 jogadores meio enfiados ali. Inclusive, quando o André Silva jogou com o Caleri, foi o gol contra o Botafogo. Eu acho que ele foi bem ali. Eu acho que o André, ele, jogando pelas beiradas, ele jogou contra o Barcelona de Guayaquil, jogou muito nessa faixa. O William Gomes tentou jogar nessa reta final, né? Eu gosto do William, mas acho que, enfim... Cara, um jogador que eu traria, velho... Eu gosto muito do Terans, que tá no Fluminense, cara. Eu entrevistei o Capelani semana passada, e ele é torcedor do Atlético Paranaense, e ele colocou o Terans como jogador subestimado. Eu também acho o Terans um cara bem inteligente. É que a temporada que ele faz no Fluminense... Mas, cara, tudo bem que o Fluminense em si pouco salvaram. O Caio Paulista também não era nada no Fluminense, no São Paulo se mostrou útil, até virar, né, enfim... Mas então eu acho que isso não é uma ciência exata, sacou? Tipo assim, é isso. O Lisieiro tava na Suíça, esquecido, foi útil no São Paulo. Então, assim, eu acho que isso não quer dizer tanto. Ah, tá na reserva aqui, não vai jogar bem, sabe? Quantas vezes a gente pegou um jogador que era bom pra caramba no outro clube, quando o São Paulo jogou nada? Então, acho que às vezes não tem muita previsão. Eu estaria o Terence, acho que um cara bom. O Caio Paulista, inclusive, aceitaria ele de volta? Nunca. Por bola jogada ele jogaria? Não jogaria. Nem por bola jogada. O Wellington é muito melhor que o Caio Paulista, não acha? São situações diferentes. O Caio Paulista ele ataca melhor. O Wellington, eu acho curioso, porque o Wellington, quando ele estreia com o Visoli, ele era um lateral defensivo. Isso. E com o Rogério Ceni ele vira totalmente o oposto. Ele vira o lateral que não marca. Exato. E aí, mas eu gosto do Wellington. Quando tinha aquele debate Wellington e Reinaldo, para mim era o Wellington por muito. Acho que o Caio Paulista, no auge do auge, o Caio Paulista foi melhor que o Wellington. Mas o Wellington era um jogador mais confiável do que o Caio Paulista. O Caio Paulista tinha lampejos, velho, que ele parecia o Roberto Carlos, o Marcelo. Lampejos absurdos. E aí você pega os erros em momentos capitais também foi o Caio aquela cagada contra o Renato Augusto, que ele perde o tempo de bola. E ele é um jogador que visivelmente não pode ter excesso de autoconfiança, porque aí ele começa a passar por bola por cima da bola, tenta fazer um lance que ele não é capaz e perde. E para um lateral, que é um jogador defensivo, eu acho ele meio temerário, eu concordo. O Wellington é muito confiável. E o Wellington é o melhor lateral esquerdo de São Paulo desde o Júnior, para mim. Também o que me preocupava um pouco era a outra lateral, porque o Rafinha, ele... Que também é curioso, porque o Rafinha no Flamengo era o lateral ofensivo, que o Felipe Luiz era o
lateral tático, e no São Paulo o Rogério chegou a usar ele de terceiro zagueiro. Sim. Mas a atuação dele contra o Flamengo no jogo de volta no Morumbi foi desastrosa. E aí depois ele renova o contrato, enfim, agora vai estar no Curitiba, vamos ver como ele se sai. Mas uma outra característica, algo que viralizou, talvez uma das primeiras coisas que tenha viralizado no seu nome, tenha sido o Araruna Day. Muito orgulho. A queda do São Paulo para o Tajeres. Uhum. Queria que você explicasse por que Araruna Day e qual é a maior diferença daquele São Paulo para o atual. O Araruna Day foi porque eu estava naquele jogo do Morumbi, que São Paulo não chutou uma bola no gol contra o Talheres, foi eliminado da Libertadores sem fazer gol, pela primeira vez na história. E o técnico era o André Jardini, o cara que acho que mais me enlouqueceu treinando no São Paulo junto com o Fernando Diniz. Que subiu na base metendo uma banca fodida, falando, porra, esse time tem que jogar mais bola, esse time tem jogadores para jogar mais bola, dando uma cutucada muito antiética no Aguirre, e o cara teve um aproveitamento de 30%. Não, porque eu vou jogar no 2-3-5, indução de passe, cheio de termos mirabolantes assim. Tem um print daquele jogo que eu acho que são 6 jogadores do Tajeres, tipo, no ataque, 6 jogadores de São Paulo no meio de campo atrás, nenhum marcando. Uma zona, e aí ele não apostou na molecada, não colocou os moleques pra jogar. O Antony entra nos acréscimos. O Antony entra nos acréscimos, voltou o Jusilei, botou o William Farias pra jogar. Então, assim, ele menosprezou os moleques ali. Foi assim, técnico. Aquela atuação do Jusilei, inclusive, talvez uma das piores que já aconteceram. Já aconteceram. E aí eu tava no estádio e aí apareceu a mudança. Sai Bruno Pérez, que é outra trauma que eu tenho. Entra Araruna, meu irmão. O Araruna nem é mais jogador profissional hoje em dia. O Araruna também, loirinho do azul. Teve oportunidade porque é loirinho do azul. Enfim. O Ceni ainda era o batedor de falta e escanteio, em 2017. É verdade. Olha, o Rogério testou, hein? E aí, quando ele colocou o Araruna aos 38, o São Paulo precisava fazer 2 gols, eu tive a torcida ficou enlouquecida, eu comecei a ter um ataque de riso. Eu falei, mano, esse técnico, velho, o cara tá sendo eliminado colocando o Araruna pra jogar, meu irmão, não é possível. E aí eu criei, dia 13 de fevereiro, se não me engano, aquele jogo. Então, todo dia 13 de fevereiro, desde então, eu crio uma espécie de thread no Twitter falando, lembre-se da passagem de André Jardini pelo São Paulo e com a hashtag Araruna Day. E, cara, eu comecei a postar do nada. Lembra quando o Jardini colocou o Araruna? Em dias sem contexto nenhum, assim. E uma vez o Jardini veio me cobrar. Ele veio me cobrar, pá, não sei o quê. Faz tempo isso? Faz tempo, foi antes da pandemia. E pra quem não viu, veja a entrevista do Jardini no Bola da Vez, há muito tempo, não uma recente que ele deu, há muito tempo. É uma das coisas mais constrangedoras que eu vi na minha vida alguém no programa de televisão. Ele surgiu no Grêmio junto com o Ronaldinho Gaúcho. Só isso. E ele falava assim, não, os caras ficavam impressionados como eu batia bem na bola. Os caras falavam, nossa, André, como você bate bem na bola? Porque eu batia bem na bola mesmo, eu dava muitos passos pro Ronaldo. Tipo, meu irmão, que coisa constrangedora. Não tem um amigo pra falar, melhor não falar isso, é meio ridículo o que tá fazendo. Então eu peguei um ranço dele brutal. Os caras estavam falando dele agora no São Paulo, cara. Isso que eu ia perguntar, ele não deu a volta por cima pra você? Não, nada, cara. O México não é parâmetro de nada, o Volpe é ídolo no México. Então, assim, o Tuca Ferretti era muito bom técnico lá. Alguém quis aqui no Brasil? Então, acho que o México é uma coisa meio ilusória, sabe? E, então, falando da gestão atual, o Casares ele vem sendo muito criticado por algumas coisas, elogiado por outras. Teve o lance da apresentação do Oscar, que o Casares, formado em marketing, acabou dando uma furada na apresentação de São Paulo. Enzo Dias também. O Enzo Dias ele fez a mesma coisa. O que você acha desse ano, do Casares e da gestão como um todo? Cara, o Casares, pra mim, uma coisa que simboliza bastante ele é a montagem com o Roberto Carlos. Assim. O cara colocou a própria cabeça na cabeça de outra pessoa para simular uma foto com o Roberto Carlos. Isso é bizarro, para falar o mínimo. Assim. Então, o Casares tem uma necessidade de aparecer que eu acho um pouco nociva. Porque, cara, dirigente de futebol não tem que ser notícia, não tem que aparecer, não é importante. O jogador é importante, o treinador é importante, torcida é a mais importante. Dirigente não tem que aparecer. E além dessas duas coisas do Oscar e do Enzo, teve aquela foto dele na beira da quadra da NBA, em que ele circulou ele mesmo para mostrar onde ele estava. É simplesmente incrível. Os caras chamam ele de Michael Scott, né? No Twitter, que é do The Office lá. Eu amo o Michael Scott, então não pode ser o Michael Scott, tem que arranjar outro nome para ele. Mas, cara, eu acho ele... Eu me preocupo muito assim com essa falta de transparência, porque a palavra de campanha dele era transparência, né? E o São Paulo está com a maior dívida da história, tendo receitas novas.
O trabalho do marketing do Eduardo Toni é bom, é melhor do que o anterior, bem melhor do que o anterior. Com o acordo da Superbet defasado, entre outras coisas. É que, cara, eu acho que o mercado tá... O mercado... São Paulo querer ser pioneiro tá prejudicando o clube no... Não, nem isso, Léo. Eu acho que assim, desde que o São Paulo fechou com a Superbet no ano passado, retrasado? Não, passado. O mercado brasileiro ficou muito inflacionado. Muito por causa do Corinthians, com essa gestão absurda do Augusto Melo, que pegou aquela vai de bet anterior e fez um contrato que não se sustentou. Mas olha essas cifras que o Palmeiras contratou o Paulinho. 18 milhões de euros, mais jogador. É inacreditável. Está muito inflacionado. Essa bolha vai furar. Então eu acho que o São Paulo acabou pagando um pato de Se tivesse esperado um pouco mais. Exato. Então eu acho que não foi culpa dele. Eu não acho que o acordo da Superbet tenha sido culpa da gestão. Acho que no momento que foi feito foi bom. Mas essa coisa assim, o São Paulo está com o Morumbi, com a Mondelez, está com a Live Nation para show, está com o Eugene aqui, a Demicon, vendeu jogadores e tal, não no último ano, mas antes, e está com o maior déficit da história, sem gastar tanto na janela, é esquisito. É esquisito. E esse papo desse grego comprando a base também me dá calafrio. Então, assim... Tem a reforma do Morumbi também para aumentar a capacidade só para ser o maior estádio da América Latina. Eu também eu nem vejo tanta necessidade disso. Acho que isso pode afetar esportivamente o São Paulo. Não vai lotar todo o jogo. Não falando mal da torcida do São Paulo, pelo contrário, mas... Qual é o sentido de você ter um estádio com 80, 90 mil lugares para um São Paulo e Novo Horizontino, com todo respeito ao Novo Horizontino, no Campeonato Paulista, terceira rodada? Não, ontem tinha 28 mil. 28 mil no estado de 60 já não é um caldeirão. Imagina de 100 mil, é ninguém, é vazio. Tanto que o São Paulo vem marcando ótimas médias de público, só que a taxa de ocupação nunca é liderança, porque já é o estádio grande. Não, e aí assim, vai ter 100 mil, 90 mil lugares, 50 mil vai ser ingresso popular. 40 mil você pode não enfiar faca, mas cobrar mais caro. E foi outra promessa do Casares, que o ingresso popular continuaria em um preço acessível, que hoje já... Então, e eu acho que essa necessidade do Casares aparecer mais do que o São Paulo me incomoda muito. E essa falta de transparência me preocupa. Eu sou crítico da gestão dele, o Casares não é muito chegado em mim, assim. Mas eu não... Eu acho que assim, eu acho o trabalho do Rui Costa bom, acho que o Belmonte tem problemas em algumas coisas, mas... O conheci, gostei muito da pessoa, mas o Casares em si não é uma figura que eu tenho muita confiança, não. E você que é um cara também muito chegado na política, a aproximação dele com o Tarcísio, que é uma figura ligada ao Bolsonaro, te preocupa? Não só me preocupa, como me irrita profundamente. Eu acho um puto absurdo. Ele não tinha que estar no palanque do Ricardo Nunes, não tinha que estar no discurso de vitória, não tinha. E é isso, cara. Qualquer pessoa que se associa ao Bolsonaro tem que ser... É um desqualificado. Ponto. É um desqualificado. Uma pessoa que não tem debate, uma pessoa que não está no campo democrático. Então o Casares, porque o córrego do Morumbi, eu estou cagando pro córrego do Morumbi. Cagando. Você está falando com uma pessoa que... O Tarcísio meteu o boné pro Trump, mano. A coisa mais jeca que eu vi alguém fazer na vida. O cara, o governador de São Paulo colocando o MAGA, o boné lá. Grande dia. Meu irmão, o cara ia cagar na sua cabeça se ele te visse o Trump, tá ligado? Então, assim, o Casares não pode se associar a esse tipo de pessoa. Ninguém pode se associar a esse tipo de pessoa. Mas um cara, um presidente de um clube de 20 milhões de pessoas, eu acho um absurdo. Mas você é esquerdista... As pessoas falam isso e tal. Cara, pessoa de direita, eu respeito, escuto, debato, acho legal e tal. O Nunes era o candidato do Bolsonaro, o Tarcísio é cupincha do Bolsonaro. Essas pessoas não fazem parte do espectro da direita, da extrema-direita. A extrema-direita defende coisas como nazismo, fascismo, misoginia, homofobia. Essas pessoas, elas não têm que ter debate. Você tem que ter vergonha de estar perto dessas pessoas. Não ter orgulho. E o Casares parece ter orgulho de estar perto dessas pessoas. Então, assim, não só me preocupa, como me irrita essa aproximação dele. Teve até a presença do Pablo Marçal, mas ele foi como torcedor, né? Ele se declara São Paulino. É uma tristeza esse cara torcer pelo São Paulo. Uma tristeza absurda. Uma mancha na nossa torcida ter esse psicopata como torcedor. E aí vamos agora mudando um pouco a temática. Com a licença do bopismo, Zubeldia, subestimado ou superestimado? Subestimado. Muito subestimado, cara. O Zubeldia é, pra mim, um treinador... Acho que é o melhor treinador de São Paulo desde o Muricy. O Paulo do Vale veio aqui. Grande Paulo do Vale. Ele falou que o Zubeldia... Exatamente essas palavras. Ele falou que o Zubeldia é o melhor... Desde o tempo que ele está cobrindo o São Paulo, de longe, o Zubeldia é o melhor treinador. É o melhor, cara. E não só pelos resultados em si. O São Paulo fez um brasileiro decente depois de muitos anos. Perdeu do melhor time da América nos pênaltis. Perdeu do Galo também no detalhe. Claro que pode melhorar algumas coisas. Ele tem teimosias absurdas? Tem. Irritante? Sim. Faltou bola muitas vezes. Tem jogos tétricos? Tem. O excesso de cartão amarelo. Isso me irrita. Ele melhorou, né? Mas ele tomou 2 cartões na FC Series, né?
Mas o fato de ele ser sanguíneo e comprado com o São Paulo, eu acho isso muito legal. A galera acha meio populista, que ele joga pra torcida, mas eu gosto, assim. Eu gosto de ver o Zubeldia na beira do campo do São Paulo. Eu prefiro ele a outros treinadores que a gente teve recentemente. Então, pra você, não tem por que trocar. De Uma jeito nota de nenhum. 0 a 10 pro trabalho dele. 8,5. E, prefeito de comparação, o último que foi campeão, que foi o Dorival. Aham. Qual seria a nota? Cara, puta título gigantesco, né, cara? É muito difícil, né? 8. E o Carpini? Cara, o Carpini eu acho que foi meio... Ele foi mal no final, mas ele não foi tão ruim. Pô, quebrou o tabu e ganhou o Supercopa. Uns 6 vai pro E se Carpini. mostrou um treinador espetacular no Vitória também. Não, e Juventude também tinha sido, Água Santa também tinha sido. O Carpini eu acho um bom treinador. Acho que não tá... O São Paulo é muito grande pra ele ainda, mas no São Paulo eu dou uma nota 6. Talvez se ele tivesse passado pelo Vitória depois ido pro São Paulo. Isso. Você falou do Muricy. O Zubeldia nota 8,5. O Muricy seria... Ah, em 2014 ele foi vice-campeão, né? Pegando 9. um time de 2013 que quase caiu. Quase caiu. 9. Agora vamos falar um pouco de algumas paixões do Luca Bop torcedor. Aham. Ganso, Cueva, Benítez. Nossa. São meias... Tirando o Ganso, o Cueva e o Benítez não deixaram muita saudade para alguns torcedores. Mas... Por que esse apego por esse tipo de jogador? Você acha que é porque que tá faltando esse camisa 10 clássico? E o Oscar, ele também entra nesse naipe? Cara, é curioso, eu sempre joguei bola a vida inteira, eu quase fui profissional. Em 2007 fui chamado pra jogar Série A2 tal, não sei o quê. E eu sempre fui meia, eu sou canhoto, sempre fui meia, lerdo, preguiçoso tal. Então, Dagoberto discorda disso. Dagoberto só teve elogio. O Dagoberto falou que eu era camisa 10. Não, é isso, eu sempre fico... Mas nunca fui o cara que mais corria tal, mas eu me achava um cara com técnica e tal. Então eu sempre gostei desse tipo de jogador porque eu achava que era o jeito que eu jogava e tal. E, cara, eu acho que o futebol que a gente se apaixonou... Não sei quantos anos você tem, Léo, mas, cara, eu cresci... Com 22, fazer 23 aqui. Tem 22? Caralho, você é muito moleque. Mas é isso, cara. Cresci vendo Felipe Maestro, Pedrinho, obviamente, Djalminha, Rivaldo, Giovani. Puta, uns puta meia fudido. É uma puta visão anacrônica que eu tenho, romântica, nostálgica. Mas eu acho que esses jogadores fazem a gente... Eles catalisam o amor pelo futebol. Você passa a gostar mais rápido de futebol quando você vê esses caras jogando. Eu não quero saber de GPS, mano. Ninguém gosta de jogo. Ninguém passa a gostar de futebol porque um jogador correu 16 quilômetros, tá ligado? Porque um cara deu uma metida de bola, o cara deu um rolinho, o cara deu uma enfim... E então esses caras, o Benítez, o Cueva e o Ganso, você vê no domínio de bolas que os caras sabiam o que estavam fazendo. O que aconteceu ontem com o Oscar. O Oscar entra então nesse balaio. Ele entra. Eu acho ele um pouco diferente de perfil do que esses, mas entra, é total. É uma qualidade com a bola no pé, um refino assim que eu acho incrível. E o Ganso, o Benítez e o Cueva teriam espaço no atual São Paulo? Sem dúvida, os três juntos. Os três juntos. Coloca o Luan pra marcar. Luan, depois 5 zagueiros se quiser. Pode jogar no 5-5-0. 5 zagueiros e esses 5 aí no meio. E aí, saindo um pouco de São Paulo para falar de um outro projeto muito legal que você participou, que foi na Copa América, né? Ah, sim. O This is Brasil, ou Brasil, com Brasil, S. é isso. Você foi um dos roteiristas, é isso? Eu fui o roteirista, eu fui o redator que criou aquele manifesto da CBF. Como que foi esses bastidores? Quem veio até você e o roteiro em si, até a obra final, teve alguma alteração ou foi exatamente como você escreveu? Foi exatamente como eu escrevi, cara. É isso, né? Eu sou redator publicitário freelancer. Então, às vezes vêm os clientes, às vezes vêm agências falar comigo e pedir para ajudar numa campanha, ajudar no roteiro e tudo mais. E eu fiz a CBF contratou uma produtora para fazer, a produtora me convidou para escrever o roteiro. E aí eu escrevi o This is Brasil, que é isso, assim, a Copa América... Aí na tela, ó. Esse, na verdade, é do final do ano, que eu escrevi agora, que é a união do brasileiro, de novo, com a camisa amarela. Esse eu escrevi no final do ano. O This is Brasil eu escrevi em junho, na época da Copa América. E a premissa era assim, porra, velho, a Copa América nos Estados Unidos, as pessoas escrevem Brasil com Z. Pô, velho, o Z é uma letra nada a ver com o nosso idioma, né? Nosso vocabulário não tem. Que o S era mais de samba, de malemolência, e o Z era mais quadradão. As curvas, um jeito de levar a vida mais fluido e tal. Então a gente cria aquele manifesto, Jorge Aragão fez a narração. Grande Jorge Aragão. Grande Jorge Aragão. E foi um puta de um sucesso, assim. Foi muito legal ter feito essa campanha. E aí eu vi até gente um pouco criticando, falando que era até uma coisa mais voltada para a esquerda, até politizando. E eu vi muita gente também apoiando, que é isso, o Brasil tem que se inscrever da maneira que é. Infelizmente o Brasil não foi tão longe na Copa América. Nossa Senhora. Porque ia ser muito legal ter visto o Brasil campeão marcando o S. Exato. Mas agora, mais uma homenagem ao bopismo um pouco adaptada. Um sonho para você realizar. Cara, puta vida, velho. Cara, não é um sonho, mas é um objetivo que eu tenho enorme, assim.
Eu queria viver só do bopismo. Queria que o bopismo fosse o meu projeto, que eu pudesse viver só dele. Eu não vivo só dele, muito pelo contrário, não tenho condições de viver só do bopismo. Mas eu tenho um sonho muito distante, mas talvez isso vire registro histórico. Eu quero ganhar a Libertadores pelo São Paulo como treinador, depois dos 55 anos. Vou me preparar para isso, fazer o curso da UEFA, da CBF, da AFA. Quantos anos você está hoje? Tô com 33. Então, assim, daqui a uns 22 anos a gente se reencontra, Léo, e vê se eu sou anunciado pelo São Paulo como novo treinador. Vai fazer as licenças, vai estar... Eu vou fazer todas as licenças, vou começar treinando categoria de base não sei onde. E aí eu vai vou pedir ganhar... dica pro Jardine? Nenhuma. Nem pro Diniz? Nenhuma. Não vou nem, inclusive, nem comentar ele depois do jogo. Diniz, então? Aí vai lembrar o Carille e o Diego Aguirre, né? Exato, vai ficar chateado Se comigo. você não cumprimentar o Carille, ele vai te mandar um presente depois. Um filme. Cara, o filme que eu mais gosto na vida, uma coisa afetiva, é Os Intocáveis, do Brian De Palma. Acho um filme brutal, assim. É o filme perfeito, sabe? A trilha sonora é absurda, o figurino é absurdo, as atuações são absurdas. E a simplicidade do roteiro, assim, eu acho um filme maravilhoso, assim, eu adoro. Um filme nacional. Central do Brasil, cara. Central do Brasil eu acho um filme muito comovente. Ainda melhor que o Ainda Estou Aqui. Não vi ainda, estou aqui ainda. Ainda não vi. Uma série. The Office. The Office e The Wire. E uma música. Uma música... Caçador de Mim, do Milton Nascimento. Uma banda ou artista. Strokes. E, parafraseando também o Luca Bop, quando você fecha os olhos, o que você encontra? Cara, eu encontro a minha avó e meu tio, velho. Eu perdi um tio meu ficou em coma durante 15 anos. Eu era muito próximo dele, era quase um pai pra mim. E de 2005 a 2020 ele ficou acamado. E ele era, tipo, velho, a pessoa que eu mais amava, uma das pessoas que eu mais amava no mundo, era muito próximo dele. E ele faleceu em 2020. E a minha avó tem a tatuagem dela. Minha avó, eu escrevi minha dedicatória do meu livro pra ela, que eu falo, ela foi a professora do amor que eu aprendi. O jeito que minha avó amava é o jeito que eu acredito que as pessoas têm que amar as outras pessoas. Então ela me ensinou como gostar de alguém. E ela também faleceu 2 dias depois dele. E não tem um dia que eu passe sem pensar neles, então quando eu fecho os olhos a gente está reunido de novo. E quando você abre os olhos, quem você gostaria de encontrar? Quando eu abro os olhos... Cara, eu gosto de encontrar minhas irmãs, minha mãe, meu pai, minha sobrinha, enfim. Eu sou muito família, bicho. Meu mundo são elas ali, então... Se eu abrir os olhos e encontrar com elas, enquanto eu abrir os olhos e encontrar com elas, eu tô feliz. Tem alguma história do porquê essa pergunta em específico que você faz em todo o podcast? Cara, tem. Eu li, né, Fechados por Motivos de Futebol do Galeano, e eu acho que essa pergunta ela é muito pacífica pro luto. Lembra até um pouco o Abu Janra perguntando o que é a vida. O que é a vida. Eu acho que essa resposta é muito pacificadora pro luto mesmo, assim. Se eu fechar os olhos agora, eu tô com a minha avó. Então, assim, é quase um superpoder de você trazer de novo pra vida quem já foi embora, sacou? Tipo, se eu fechar os olhos e lembrar do rosto dela, ela sorrindo comigo, a gente almoçando junto, ela tá comigo de novo, sacou? A gente tá à distância de um fechar de olhos de estar com quem a gente ama. E eu acho isso bonito pra cacete, cara. E o Galeano escreveu num contexto de futebol ainda, então essa passagem sempre me comoveu muito. E no bopismo, bicho, é impressionante, cara. É uma pergunta que quase derruba todo mundo, velho. Tipo assim, eu entrevistei 55 pessoas, eu acho que umas 20, 25 ou se emocionaram ou choraram ali. É uma pergunta bem comovente, eu adoro essa pergunta. E alguém pra você entrevistar? Mano Brown, Dilma Rousseff, Luiz Inácio Lula da Silva e Eric Cantona. E se você tivesse que eleger os melhores 11 mais treinador do São Paulo que você viu? Rogério Ceni, Cicinho, Breno, Lugano, Serginho, Josué, Wagner, Raí, Ganso, Dagoberto, Luiz Fabiano, Paulo Autuori. Paulo Autuori é na frente do Muricy. Bem na frente. Que você quiser colocar os 5 bancos também que podem entrar? Amoroso, Mineiro, Miranda, Júnior e um goleiro. Puta que pariu. Nossa senhora, velho. Nossa, não teve goleiro, mano. Que merda. Não teve goleiro. Vai ter que ser o Rafael. Rafael, o melhor goleiro pós-sênior. Nossa, mano. Que merda.
Porque eu acho ele normal, mas enfim. Uma polêmica também para aproveitar. 2 polêmicas. Primeiro, Neymar jogaria no lugar do Rivaldo na Copa de 2002? Não jogaria. Mas é melhor que o Rivaldo. É melhor que o Rivaldo. É mais completo, mais jogador, mas não faria o que o Rivaldo fez. No lugar do Ronaldinho ele jogaria? Não jogaria também. No lugar de nenhum? Nenhum. O Neymar é mais completo do que o Rivaldo, não é mais completo do que o Ronaldinho. E ele teve chance em 3 Copas para fazer o que o Rivaldo fez e ele não fez nem perto do que o Rivaldo fez. Então, assim, reserva absoluto em 2002. Mesmo sendo mais jogador, não faria o que o Rivaldo fez. Mas hoje é titular. Do Brasil? O Neymar. Porra. Com o andador, ele é titular do Brasil. E se você fosse fazer a última polêmica, não quem jogou mais, porque eu imagino a sua resposta, mas a sua opinião da polêmica da Dagoberto e Luciano, que teve um tempo atrás. Que foi inclusive no meu canal, você viu? Exatamente. O Dagoberto, perguntei pro Dagoberto o que ele achava do Luciano, ele falou, bom jogador, nada demais. Eu fiquei mal chateado, porque eu amo o Luciano, amo o Dagoberto e os dois, enfim. A pergunta é quem é mais ídolo? Não quem é mais ídolo. Eu imagino que você vai dizer que o Dagoberto jogou mais, tanto que ele está na sua seleção. Mas a opinião sobre a polêmica. O Luciano teve motivo para ficar incomodado? O Dagoberto tinha motivo para falar aquilo? Eu acho que o Dagoberto... Assim, o Luciano é um cara que joga pra torcida mesmo. E tudo bem. Ele joga pra torcida, mas joga pela torcida também. Ele faz gol pra cacete. Ontem chegou em 86 gols pelo São Paulo. Vai bater na coisa de 100. O Dagoberto tem 61 gols pelo São Paulo. Então, assim, o Luciano já se classificou pra ser ídolo do São Paulo. Gostem ou não. Eu acho que o Dagoberto jogou muito mais que o Luciano. O Dagoberto jogou mais que o Robinho, velho. O Dagoberto jogou mais que muita gente, mano. Ele é um jogadoraço. Mas o Luciano... Tem 5 brasileiros? Tem 5 brasileiros, 2 pelo São Paulo, 2 pelo Cruzeiro, 1 pelo Atlético Paranaense. Mas o Luciano já é ídolo. Na história não é maior que o Dagoberto? Não. Mas também assim, cara, tá perto. Talvez seja meio pau a pau. Que esse título da Copa do Brasil, o Dagoberto teve campeão brasileiro, não sei. O melhor jogo que você viu do São Paulo? Ao vivo? Puta, velho. Aquele 4x0 contra o Toluca em 2016 foi absurdo. E o Chivas em 2006 também, a semifinal da Libertadores. Um gol? Que eu vi da TV e um da gol coisa. memorável. Mineiro bateu, bateu, bateu. E uma defesa? Cara, tem uma defesa do Rogério contra o Fluminense no Rio-São Paulo de 2001. O São Paulo semifinal, antes da final contra o Botafogo, que ele defende, não sei o quê, e aí a bola sobe para um cara do Fluminense e o Rogério tá voltando pro gol, o cara chuta, ele dá um tapa em cima da linha e consegue salvar. Nunca esqueci dessa defesa. O Rogério é muito subestimado como goleiro. Ele é o melhor e maior goleiro da história do futebol. E tem gente que ainda coloca em comparação, por exemplo, o Rogério e Zete, que falam que o Zete embaixo das traves era melhor, mas eu concordo que o Rogério ele é muito refém do próprio sucesso também. Se Totalmente. o Rogério não fizer esse gol... Isso, o Guardiola deu uma entrevista recente que ele fala que foi um privilégio, um prazer ter conhecido o Rogério. E talvez o Rogério também tenha o recorde mais difícil de ser batido no futebol, que é o recorde de gols de um goleiro no geral e também em um ano, que foi em 2005. Nunca vai acontecer. O Rogério é um ET. A gente normalizou porque a gente vê toda quarta e domingo. Se ele fosse inglês, ele teria uma estátua em cada estado. Cada estado, no mundo inteiro. O Rogério é o maior e melhor goleiro da história do futebol. Mas ele embaixo da trave ele era estupendo, mas ele é um cara que decidia campeonato. Então ele era melhor também, caralho. Fazia mais gol que os outros, velho. Então, absurdo. Então é isso, infelizmente a gente vai chegando ao fim, o bate-papo passa muito rápido. Queria agradecer novamente a sua presença, que você quiser falar alguma coisa, algo que eu não tenha perguntado, que você queira adicionar. Pô, eu que amei estar aqui, passou voando mesmo, cara. Eu falo muito, desculpa qualquer coisa. E galera, acompanha o trabalho desse cara talentosíssimo e quando precisar, à tua disposição. Foi um prazer estar aqui, de verdade. O prazer foi todo nosso. Se você ainda não é inscrito no canal da Gazeta, se inscreve, ativa o sininho para receber vídeo novo. Siga nossas redes sociais e também acesse o nosso site gazetasp.com.br. Muito obrigado. Até a próxima.